dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos de relatos de fantasmas após um tsunami no Japão. O que eu assisti esse daqui, se eu não me engano, está no 4º episódio da 2ª temporada de Mistério Sem Solução. E eu achei até engraçado que aparecesse esse tipo de relato no Mistério Sem Solução, né? Porque geralmente o Mistério Sem Solução é mais true crime, né? Mas bora lá. O tsunami no Japão, ele aconteceu em março de 2011. E o que acontece? A cultura japonesa, eles não são muito de... Assim, eles acreditam em fantasmas, eles têm as histórias locais aí deles, né? Que nem a gente lembra da Samara, né? Mas o que acontece? Eles não são muito dessas coisas assim, de tipo... eles têm uma cultura de viver o luto, né? Só que o luto deles, digamos que, assim, não crê muito em seu ente querido voltar para falar com você ou tentar se comunicar. E o que acontece? Essa tragédia ela foi uma coisa tão repentina que várias vidas se perderam, assim, instantaneamente. Então, acabou que o ambiente ali, e foram, na verdade, 2 tragédias, né? Eu vou ler aqui para vocês que fica mais fácil de entender. A tragédia do tsunami que atingiu o Japão em 11 de março de 2011 foi seguido pelo desastre nuclear de Fukushima. Deixou marcas profundas, não só no território, mas também, aqui diz, no imaginário coletivo. Eu, sinceramente, não acredito que isso seja parte da psicologia desse imaginário coletivo, tá? Muitos sobreviventes relataram experiências sobrenaturais, incluindo a aparição de fantasmas, especialmente nas áreas mais devastadas, como a região de Tohoku. O que acontece? No que eu assisti ontem, tem uma moça falando, por isso que eu quero fazer o episódio de lá também, porque lá tem muitos relatos interessantes. Ela fala que ela, desde pequena, via espíritos e ela achava que todo mundo via. Então, quando ela era criança e estava conversando com um espírito de outra criança, ela achava que as outras pessoas também estavam vendo, mas não, né? Era só ela que conversava mesmo e ela não sabia distinguir o que era aquilo, né? Então, o que acontece? Ela fala que depois do episódio teve as 2 tragédias, o tsunami e o desastre nuclear, né? E do tsunami ainda, ela falou que estava indo de carro e ela estava passando pela área devastada pelo tsunami e tinha um grupo de jovens ali. E ela já adulta, né? Então ela já sabia distinguir o que era um espírito e o que era pessoas reais, né? E o que acontece? Eles sabem que a pessoa é um espírito, porque assim, teoricamente estava na época do calor, né? Já. E as pessoas estavam com outras roupas, então, tipo, não fazia sentido as pessoas estarem vestidas daquele jeito, né? Mas, enfim, ela parou, conversou com um grupo de jovens, perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Daí eles falaram, a gente não consegue voltar para casa, a gente tá perdido. E ela sabia que eram espíritos, né? Então, ela contou para eles, né? O que tinha acontecido, que ia acontecer um tsunami, muitas pessoas perderam as suas vidas ali e que eles precisavam buscar a luz, que eles não iam conseguir voltar para casa no mundo material, né? E foi isso que os espíritos fizeram, eles foram atrás da luz para conseguir sair do mundo material, digamos aí, né? E o que acontece? Ali tinham diversos relatos. E por que eu falo que eu não acredito que seja do imaginário coletivo? Porque eles não... Assim, são várias pessoas contando as histórias, né? Eles já são um povo culturalmente que não inventariam coisas assim, entendeu? Então, eu realmente acredito que eles estavam vendo, até porque, como foi tudo muito repentino, né? Acredito eu que a energia ficou realmente presa ali, né? Bom, relatos de fantasmas e atividades paranormais. Taxistas e fantasmas. Em cidades como Ishinomaki e Sendai, taxistas contavam que pegavam passageiros que desapareciam durante a viagem. Alguns motoristas afirmavam que os passageiros pediam para ir a locais que já não existiam mais, destruídos pelo tsunami. Quando o motorista virava para trás, a pessoa já havia sumido. Chamados telefônicos dos mortos. Algumas famílias recebiam ligações de números desconhecidos, onde do outro lado da linha ouviam apenas estática ou vozes bem distantes, e em alguns casos os números pertenciam a entes queridos que haviam morrido no desastre. Aparições em locais destruídos.
Moradores e trabalhadores que ajudavam na reconstrução relatavam ver figuras fantasmagóricas vagando pelos escombros, especialmente à noite. Alguns diziam que eram espíritos de pessoas que não aceitavam sua própria morte ou que estavam procurando familiares perdidos. Alguns templos budistas têm a história de um budista lá também, contando que ele não foi preparado para viver aquilo e ele não sabia o que dizer para as pessoas, né? Alguns templos budistas e sacerdotes shintoístas realizaram cerimônias para acalmar os espíritos inquietos. Muitos acreditavam que as almas das vítimas estavam presas no mundo físico devido à natureza trágica e repentina de suas mortes, que realmente é isso que eu acredito que tenha acontecido, né? Por isso eles tinham tantas aparições, né? Até dos taxistas, tem um taxista lá que fala que ele pegou um jovem, o cara entrou no carro, tipo, só pediu pra ir pro lugar, não conversou com ele nem nada. Quando ele chegou no local, ele disse, chegamos e, tipo, você pode pagar, né? E daí o cara já não tava mais lá. Então, tipo assim, como que o cara entrou no carro, fechou a porta, né? Ele dirigiu até lá e a pessoa simplesmente sumiu, né, nesse trajeto. Não faz sentido nenhum, né? Tanto que eles falavam que eles tinham como provar, porque a corrida realmente foi feita, eles não iam fazer uma corrida pro nada, né? Então alguém realmente pediu aquela corrida, né? Aqui explicações possíveis, né? Que fala que pode ter sido um trauma coletivo. Psicólogos sugerem que as experiências podem ser manifestações de luto e estresse pós-traumático. Que, sinceramente, eu acho que nesse caso não foi. Foi algo bem trágico, né? E muito repentino, né? Então, como a mulher conta ali que ela viu os espíritos perdidos ali, tipo, dizendo, eu quero voltar pra casa, não consigo achar minha casa. Então, tipo assim, pra eles foi uma perda, um desencarne muito rápido, né? A cultura japonesa tem uma forte tradição de histórias de fantasmas. E muitos acreditam que mortes violentas ou inesperadas, isso eu também acredito, podem deixar espíritos presos no mundo dos vivos, né? Alguns pesquisadores do sobrenatural afirmam que catástrofes em massa podem deixar marcas energéticas, facilitando aí as aparições, né? Acabou que esse desastre do tsunami, assim como a explosão nuclear, gerou aí documentários, acho que até talvez por isso tenha aparecido aí no Mistério Sem Solução, né? Documentários, livros, fizeram programas de TV e entrevistaram todas essas pessoas aí que contam os relatos delas, né? Teve uma mãe que perdeu um filho e o filho tinha um brinquedo manual, tipo assim, e por vezes ela sentava para comer e o brinquedo manual é como se o filho dela realmente estivesse brincando. Então ela fala, não tem como o brinquedo se mover se não for manualmente, então tem alguma coisa ali, entendeu? Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, manda pro pessoal aí que gosta desse tipo de assunto e é isso. Até o próximo vídeo.